Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais este episódio da Rádio Aba. Estamos aqui hoje no nosso quinto episódio da segunda temporada e vamos falar sobre algo que é bem interessante, né? Algo que a gente ouve muito falar, algo que a gente vê nas músicas também, né? Que é o arrependimento, né? Quem é que nunca se arrependeu por alguma coisa? Quem é que nunca fez de fato algo que depois a consciência pesou? E é justamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. A nossa convidada de hoje para falar um pouco sobre isto é Ana Júlia Coutinho. Ana Júlia, seja bem-vinda. Muito obrigada. Oi, gente, meu nome é Ana Júlia. E é isso que ele disse. Eu vim aqui conversar sobre arrependimento e eu espero que faça sentido para alguém. Então, vamos, né? Vamos lá então. Então, eu estou fazendo agora, né, como eu falei para vocês no último episódio, estamos fazendo uma linha diferente. É uma linha na qual eu pergunto, né, faço uma pergunta para a gente poder dar o pontapé inicial. Eu tinha perguntado para a Ana Júlia o seguinte, aquelas perguntas sem resposta. A pergunta para que o convidado reflita um pouco e aí depois ele vem e conta um pouco para a gente, né? E a pergunta é a seguinte: em nossa mente limitada, muitas vezes acreditar que fomos perdoados por Deus pelas nossas falhas se torna difícil, e o espaço que deveria ser preenchido pelo arrependimento é preenchido pela autocondenação. Como lidar com isso e driblar este sentimento de culpa? Oi, gente, então, vou responder a pergunta. Eu acredito que o arrependimento, ele é diferente do remorso. O remorso faz você sentir aquela culpa que às vezes é só momentânea. Você fica chateado porque você fez algo de errado, né? Mas o arrependimento, ele traz mudança de vida, né? É conversão. A conversão, o que é conversão? Quando você se converte, você muda o seu estilo de vida. E o arrependimento é isso. É isso que a Bíblia prega pra gente, o arrependimento. E a culpa, ela, de certa forma, atrapalha o seu processo de mudança. Ela atrapalha a sua vida com Deus. Às vezes as pessoas se culpam e por elas terem feito algo de errado, elas acham que agora elas precisam se afastar de Deus, o que é totalmente equivocado. Porque, sabe, nós somos cristãos, nós não somos perfeitos, mas a gente depende de Deus. É reconhecendo que nós somos totalmente dependentes de Deus, que só Ele é perfeito, que a gente vai mudar. E sobre autocondenação, eu queria trazer aqui o versículo que está lá em Romanos 8, 1 ao 2, que diz assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito é vida. Em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Se Jesus, que foi o único que é perfeito, ele nos perdoa e não nos condena, por que a gente iria se condenar, né? É claro, se você se arrepende, você vai deixar de cometer aquele pecado, né? Porque é como está lá em Provérbios 28:13, que diz assim: Quem esconde seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então, se você não está escondendo, você chega lá para Deus, você fala: Deus, olha, eu errei, mas eu quero mudar, eu não quero continuar nesse pecado. Você os confessa, você tá ali, a partir daquele momento, abandonando, você vai encontrar misericórdia, sabe? Eu falo isso pra você e falo pra mim também. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Então, por que você vai se condenar quando Deus já te perdoou? Com certeza, é verdade, né? Mas assim, a gente tem uma mente limitada, né? Se a gente for parar para pensar no sentido de nosso relacionamento com Deus e na grandeza deste Deus, né? Então nós somos pequenos, somos limitados, então como é que nós devemos ter a certeza desse pleno arrependimento? Como é que a gente um dia acorda e pensa assim, nossa, meu Deus, graças a Deus o Senhor me perdoou. Então como é que a gente tem essa certeza, né? Como a gente pode ter a certeza de que temos um pleno arrependimento, que o Senhor não lembra mais disso, né? Que foi algo que passou e que nós devemos seguir em frente. Com certeza, eu acho que buscando um relacionamento com Jesus, né? Quando você dá liberdade para o Espírito Santo entrar no seu coração, ele vai fazer morada e ele vai aos poucos te ensinando o caminho correto,
que o único caminho, na verdade, é Jesus, só é o único caminho. Então, olhando para Jesus, você vai saber como mudar o seu estilo de vida, não é? E aquele sentimento, aquela culpa, né? Aquilo tudo que está te trazendo ansiedade, você vai encontrar amor ali, porque Deus vai preencher aquele vazio, sabe? Eu não sei se está ficando confuso, mas basicamente, para você saber que se você se arrependeu, eu diria que você mudou o seu estilo de vida. E você só pode mudar o seu estilo de vida permitindo que o Espírito Santo trabalhe isso em você. É verdade, né? A mudança de mente, a mudança de quadro, no melhor sentido mesmo, é você perceber, né? E realmente você mudar o estilo de vida, como a Ana Júlia disse, como a Ana Júlia trouxe, né? E que aí eu vou fazer agora outra pergunta para você, que é o seguinte, né? O tempo em que a gente tem vivido tem sido um tempo muito extremista, né? Lado A, lado B, biscoito, bolacha, né? Teve também aí, né, para quem não sabe, a Ana Júlia é dubladora, e na dublagem, quando iniciou o processo de pandemia, começou também uma discussão, é remoto ou presencial, né? Enfim, várias situações assim. E aí, tipo assim, eu queria te perguntar o seguinte, você acredita que esses extremismos, essas coisas de polaridades, polarização, né, em um lado e outro lado, você acredita que isso implica de uma forma negativa no arrependimento, já que as pessoas estariam apenas interessadas em defender suas ideias e passar por cima da opinião dos outros? Olha que pergunta polêmica, hein? Tô surpresa. Eu queria trazer, então, agora, vamos ler 1 Coríntios 13, versículo 4 ao 7. Deixa eu abrir aqui. Esse versículo de Coríntios, ele é incrível, ele é maravilhoso. Mas eu vou ler só do 4 ao 7 para não ficar muito grande. Mas aconselho todo mundo a ler depois esse capítulo 13 inteiro. Que diz assim: O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes. Não se envaidece, não é orgulhoso, nem se conduz de forma inconveniente. Não busca os seus interesses. Não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tá. O que você quer dizer com isso, né, Júlia? Então, existem coisas que a gente faz que agrada somente a gente, não é? Só vai fazer bem pra mim e pra você. Que na verdade nem faz bem. A gente pensa que faz bem, mas no fim não faz, porque o que é errado nunca vai ser bom. Ele pode dar uma felicidade momentânea, mas é como eu disse, é uma felicidade momentânea, é passageiro. Depois acabou e a pessoa vai ficar naquele sentimento de culpa que a gente já conversou. E exatamente aqui no versículo 5 diz assim: Não se conduz de forma inconveniente e não busca os seus interesses. A gente sabe que Deus ama a gente. Tá lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo e ele entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós sabemos do amor de Deus. Mas será que nós temos amado a Deus? Verdadeiramente? É isso que eu quero questionar aqui. Por quê? Aqui está o que é o amor segundo a Bíblia. É a gente abrir mão dos nossos interesses por Jesus, não é? Então, o mundo, ele vai te oferecer várias coisas. Mas eu prefiro ficar com a Bíblia. Eu prefiro ficar com o que Jesus me ensinou, sabe? Não que o mundo diz que é certo para mim. Eu sempre vou ficar com a Bíblia, porque eu jamais vou abrir mão da palavra do meu Deus. Nossa, enfim, né, gente? É aquele momento que a gente tem aquele estrondo na mente para a gente poder realmente, de fato, rever nossas posições, né? Felizmente tem acontecido muito disso, né? De muitas pessoas que são cristãs e que infelizmente acabam negociando muitos princípios com base nessas questões, né? Tão polêmicas, tão complicadas, tão conflituosas. E infelizmente isso é algo que acaba também comprometendo muito a questão de como o evangelho acaba sendo passado por essas impressões. Mas isto acaba sendo outro papo para outro dia, né? E aí, enfim, vamos em frente. Continuando no âmbito do arrependimento, né?
Ana Júlia, eu acredito que o arrependimento ele tem muito a ver com autoconhecimento, né? Você acredita que quanto mais reconhecemos nossa condição de pecadores, reconhecemos os nossos limites, isso nos leva a nos arrepender cada vez mais plenamente? Com toda certeza, né? Enquanto nós estamos aqui na nossa forma física humana, a gente está sujeito ao pecado. Claro que tem pecados como os que você pode vencer, como pecado de estimação, e etc. Mas, sabe, o nosso processo de santificação, né, conforme a gente vai olhando para Jesus, o Espírito Santo vai trabalhando dentro de nós, não significa que às vezes a gente não vai errar, mas que a gente vai reconhecer que nós somos dependentes de Deus e a gente vai se arrepender para tentar não voltar lá. Você entende? E é aquilo Entendo, que eu sim. falei. Deus, ele disciplina a gente por amor a nós, né? Tem até lá em Apocalipse 3,19 que diz assim: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Reconhecendo que nós estamos errando, nós iremos nos arrepender e abrir mão de alguns interesses que nós temos, no caso, porque nós amamos a Deus. E é aquilo, né? Igual eu citei em 1 Coríntios, porque é tudo interligado. E nós amamos a Deus e por isso nós nos arrependemos, né? Nós mudamos o nosso estilo de vida porque amamos a Jesus. Bom, então, tem essa questão, né, que a Ana Júlia trouxe, e aí eu me lembrei de algo que o meu pastor fala sobre a questão de quando a gente peca, né? A primeira pessoa que acaba sendo atingida pelo seu pecado é Deus, justamente porque Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então, às vezes a gente acaba esquecendo muito disso, né? Muitas pessoas acabam sendo atingidas por decisões que a gente toma, ou então tem os pecados de estimação também, que a Ana Júlia até falou rapidamente. Então, justamente sobre isso, né? A primeira pessoa que acaba sendo atingida pelo seu pecado acaba sendo Deus. Então, é justamente isso, é você ter o seu arrependimento pleno, crendo que Ele está ali contigo. Então, é justamente essa mudança de mente que tem que ser trazida, né? Você, por amar a Deus, você prefere resistir, fugir e crer que Ele está cuidando de você. Bom, então agora vou fazer mais uma pergunta, né, Julia? Assim, né? Após a gente se arrepender, qual é a trajetória que nós devemos buscar e qual rumo nós devemos tomar? É aquilo que a gente conversou, né? Em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. As pessoas tentam fazer muitas coisas no braço delas, sabe? Tipo, eu vou conseguir fazer isso sozinho. Mas não é bem assim. A gente, no final, não consegue fazer as coisas sozinhos. A gente tem a necessidade de ter um Deus, porque só Deus consegue. Então, se a pessoa identificou o que ela tem feito de errado, ela se arrepende e ela quer mudar, ela tem que buscar Jesus, sabe? Pedir ao Espírito Santo que dê discernimento, que dê sabedoria a ela, para que ela possa, de certa forma mesmo, mudar o estilo de vida dela. E, sabe, ser uma pessoa nova em Cristo Jesus, que ela possa entender que ela não precisa se culpar pelo que ela tem feito de errado, que ela precisa só tomar uma atitude e daqui pra frente é outra história. Ah, sem dúvida, né? No fato a gente, no fim das contas, a gente virar, né, a vida em 180, né? Que se você fizer um ângulo de 360, você acaba voltando para o mesmo lugar. Então você tem que ir para uma direção oposta, né? E de fato escolher, né? E eu vi um texto hoje muito interessante que falava justamente um pouco sobre isso, né? A questão de tipo assim, Jonas, você escolhe se você vai de barco ou de baleia. O importante é que você vai acabar chegando no lugar onde Deus quer que você chegue. Então é justamente sobre isso. Você pode acabar optando por não se arrepender, você pode acabar optando por seguir a sua vida com aquele pecado, com aquele jeito de agir, com aquela situação da qual você não abre mão, mas no fim das contas, quando for da vontade de Deus, você vai. Nem que seja se arranhando, nem que seja rolando um barranco, enfim, nas mais adversas situações, mas você vai. Então, cabe a você escolher. E infelizmente tem a situação do pecado, que acaba que o salário do pecado é a morte. Então, cabe a você se arrepender, cabe a você buscar o seu caminho, buscar a sua determinância, buscar de fato firmar as suas raízes em quem pode de fato ter uma situação na qual você pode de fato se firmar, que é Deus. Não há outra
forma de se firmar, não há outra forma de fato de você encontrar segurança, encontrar equilíbrio, encontrar alívio, somente nos braços do Pai. E assim, Ana Júlia, queria te fazer outra pergunta, né? Assim, acho que tem muito a ver com o que a gente já falou até agora. Assim, você acredita que o processo do arrependimento tem muito a ver com nós nos perdoarmos por aquilo que nós fizemos? Totalmente. É aquilo que a gente falou da culpa, né? Se a pessoa fica se culpando. é, Isso eu falo até pra mim, porque às vezes quando eu cometo algo errado, eu fico, meu Deus, eu errei isso. E sabe, a gente tem que perdoar as pessoas, igual Jesus nos diz, mas perdoar a nós também. Porque se a gente não se perdoar, a gente vai gastar uma energia, sabe? Tipo, eu tô agora aqui culpada e tal, sabe? Vai ficar o tempo todo pensando na culpa e não vai tomar uma atitude. Então, é claro que se perdoar é necessário. Mas você só vai se perdoar quando você entender que Deus perdoa. E é esse o ponto. Ah, sem dúvida, né? O processo do arrependimento é bem curioso justamente por isso, né? Porque você acaba, tipo assim, você se arrependeu. Mas enquanto você não tiver consciência do seu arrependimento, é como se nada tivesse acontecido. Você está, de fato, ainda com a mente sem estar transformada, né? Sim, né? E aqui na Terra é aquilo que eu falei. Não tem alguém que é totalmente justo, que faça o bem sempre, que nunca peque. Só Jesus foi esse alguém. E é aquilo que eu te falei. Somos totalmente dependentes de Deus. E devemos sim buscar, sabe, melhorar. Mas também, se a gente errou, entenda que aquilo ficou no passado. E que daqui pra frente é outra história, igual eu disse. Que a gente não precisa ficar remoendo. Com certeza. Agora sim, se a gente for levar para a vida aí nas nossas relações com as pessoas, porque muitas vezes é mais fácil nós nos arrependermos do que perdoar alguém que está arrependido. Ixi, pergunta complicada, hein? Por que que é mais difícil nós perdoarmos alguém que está arrependido do que nos arrependermos? Olha, eu acredito que os dois são difíceis, sabe? Porque para você se arrepender, você tem que deixar o teu orgulho de lado. E você fala, não, eu errei. Tô desagradando a Deus, então eu preciso mudar. E quando você fala de perdoar alguém que está arrependido, muitas das vezes é difícil para nós porque a pessoa pode ter nos magoado. Mas sabe que é exatamente isso que a gente faz com Deus? Porque, sabe, quando nós pecamos, cometemos coisas erradas, nós desagradamos o coração de Deus, nós magoamos a Ele. Mas mesmo assim, Ele nos perdoa. Então, para a gente poder perdoar as outras pessoas, temos que ser parecidos com Jesus. Buscar viver o estilo de vida dele, sabe? É, levando o amor, o perdão, porque só assim a gente vai viver uma vida e sermos pessoas segundo o coração de Deus. Amém, com certeza. Bom, gente, a Ana Júlia está falando tanto de Jesus e, assim, uma pergunta que eu vou fazer para ela agora, né? Falando da questão do estilo de vida e tal. Então, assim, como você ter certeza na sua mente, no seu coração, de que Jesus está levando os nossos fardos? A verdade é que isso já aconteceu. E não foi hoje, não foi ontem. Foi na cruz. Quando Deus, ele entregou o seu filho para morrer em nosso lugar. Então, lá, Deus já levou todas as nossas iniquidades, né? Então, reconhecendo o sacrifício de Jesus por nós. Amém, com certeza. Bom, então, este foi o nosso papo. Eu agradeço muito a Ana Júlia por ter estado aqui. Então, fica este o convite, né, para a gente poder refletir cada vez mais, né? Lembrando que o que a gente está falando aqui, né, não é nenhuma receita de bolo. Claro que depende muito de tempo, né? Cada pessoa tem seu processo, cada pessoa tem seu tempo, né? E nós não estamos falando aqui como pessoas mais evoluídas espiritualmente, não, de forma alguma. Nós estamos, de fato, tendo um papo de pecador para pecadores, né? E é justamente sobre isso, porque juntos somos mais fortes, juntos podemos vencer, né? Isso que nos aflige. Então fica aqui meu agradecimento, Ana Júlia. Muito obrigado por ter aceitado estar aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade, fico muito feliz. E é exatamente isso. Eu reconheço que sou totalmente falha e dependente de Deus. E eu espero que eu possa ter plantado essa sementinha aí no coração de cada um de vocês.
e que essa palavra tenha feito algum sentido para alguém. Obrigada. Amém. Então vamos lá. Eu queria te pedir, né, as suas redes sociais, você está por aí, por onde é que a gente consegue te encontrar? Olha, ultimamente eu não tenho postado muita coisa no Instagram, não. Mas o meu Instagram é anajuliacoutinho.oficial. Ah, sim, vem que você tinha até um projeto, não era? Você falava sobre, você postava algumas mensagens, algo assim, não é verdade? Sim, sim. Eu também tenho um outro projeto com uma amiga minha, que é Ele Me Trouxe a Vida. É no Instagram também. E lá a gente posta sobre vários devocionais e é isso. De repente eu volto a postar meus vídeos no Instagram também. E se alguém tiver alguma dúvida sobre o que eu conversei hoje, também pode me mandar um direct, tá bom? Vou ficar super feliz em responder. Pronto, então. Então é isso, gente. Mais um episódio da Rádio Aba aqui se encerrando. Vocês podem ouvir no Spotify, no Google Podcast, nos Castbox. Você pode ouvir também no YouTube. Segue a gente lá no Instagram, @radioaba_, né? E é isso, estamos aí. Vamos crescer juntos para a honra e glória do Eterno. Muito obrigado por você que ouviu até aqui. Até o próximo episódio. Valeu!